Irmãos, esse é o momento de falar com Deus. E nós temos um pedido aqui. Uma oração pelo Valdomiro Rodrigues dos Santos. Teve um AVC, está paralisado de um lado do corpo. E solicitam, né, que nós estejamos orando por ele e pelas demais pessoas que precisam da nossa oração. Vamos colocar de joelho. Querido bom Pai que está no céu, lhe agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde. E agradecemos por esse lindo sábado que o Senhor nos concede. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos na sua presença hoje. E pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor possa estar com cada enfermo da nossa igreja. Esteja também com o Valdomiro, Pai, que o Senhor sabe das necessidades dele. E lhe pedimos, Senhor Deus, que o Senhor toque os nossos corações neste sábado e que nós possamos aprender, Pai, a lição que o Senhor quer nos passar hoje. E pedimos que o Senhor venha estar com o pregador também e que ele possa falar, Pai, cheio do seu Espírito Santo. Esteja conosco, é o que lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Todos os jovens da geração 48, eles estão trabalhando. E vamos trabalhar hoje à tarde. Daqui a pouquinho estamos saindo, né? Junto com os desbravadores. Enfim, temos desafios. Gente, desafios não é apenas você sentar, conversar. O desafio é o ministério. Nós pegamos o contato dessas pessoas. E eu tive contato com elas essa semana. Foi muito legal. Uma experiência muito bacana. Então, não é só apenas um desafio. É trazer essas pessoas lá de fora aqui para dentro. Esse é o desafio nosso. Tornar o nosso G148 um ministério. E não apenas um departamento. Onde a gente faz programações dentro da igreja. O nosso desafio é lá fora. É buscar e trazer. E eu quero chamar aqui nosso amigo Alejandro. Não é o Bulhon. Né, Alejandro? Não é o Bulhon. Mas é importado. Quem esteve ontem aqui sabe que ele é importado. Ele veio do Chile. E ele está fazendo para a gente aqui nosso final de semana com Deus. Ontem nós iniciamos. E amanhã nós vamos encerrar. Amanhã tem outro desafio que nós vamos mostrar para a igreja. Eles têm que vir para ver. O desafio que a igreja que a G148 está fazendo. Então, Alejandro, agora é todo seu. Bom dia. Ontem eu brinquei dando boa noite para vocês, assustando um pouco a plateia para ver se eles estavam preparados para me ouvir em espanhol. Né? Com esse nome, eu acredito que alguns pensaram que seria mais ou menos assim. Mas não, eu estou desde os 7 anos no Brasil. Depois retornei para o meu país, trabalhei um tempo lá, mas eu falo melhor português que o espanhol, na verdade. O meu espanhol já é um pouco diferente, é um espanhol pausado. Não é aquele espanhol tão rápido, né? É um espanhol despacio. E dou hoje aula de espanhol no Colégio Bom Retiro e no Alto Boqueirão também. Isso é algo novo para mim. Sempre trabalhei na obra, mas assim, de uma forma voluntária. Há 8 anos eu trabalhava como regional de aventureiros. E crianças com lenço laranja é realmente a minha paixão. Mas eu deixei de trabalhar o ano passado com aventureiros. Sempre trabalhei na obra, mas nunca tive essa experiência de realmente ser funcionário. E esse ano recebi o convite para estar dando essas aulas de espanhol para alguns alunos do ensino médio. Bem, fui convidado há alguns meses atrás, né, pelo Ademir e pela Fran, para estar aqui com eles, trazendo uma mensagem para um final de semana com Deus. Porém, desde que eu deixei os aventureiros, eu conheci a geração 48. E realmente eu me apaixonei. E estamos já trabalhando há algum tempo, não só com a base da Igreja Central de São José dos Pinhais, mas também com a base dentro do Colégio de São José dos Pinhais, no qual em algumas reuniões chegamos a ter até 68 alunos daquele colégio, sendo 90% não adventistas. Crianças que assumiram dizer abertamente que quer vivamos, quer morramos, eles são do Senhor. Amém? Nós estamos implantando, e já isso inicia em breve. Fizemos uma reunião na quinta-feira, até umas 10 horas da noite. Nós fizemos uma reunião no qual estaremos implantando o Geração 148 School.
É algo novo para a nossa associação, é um lançamento, algo inédito para as demais associações que está sendo implantado na nossa associação. E já no dia 31, fora esse sábado no próximo, é 31 ou 30? Alguém me corrige? Dia 30, sábado que vem, aqueles mesmo adolescentes, alunos que têm frequentado a Geração 48 no colégio, terão a experiência pela primeira vez em sua vida de participar de um culto de celebração da Geração 48 dentro do Colégio de São José dos Pinhais. Estamos também com o projeto de fazermos os cultos às 5 horas da tarde. E após o pôr do sol, entrarmos com atividades e desafios para esses mesmos jovens. Aos poucos eles terão um contato com a nossa guarda do sábado, percebe? Terão um contato com o culto no sábado pela manhã. E também perceberão ao momento em que o pôr do sol se vai findando um sábado, iniciando uma nova semana, e nós fazendo aquela celebração naquele culto em relação ao pôr do sol. Vai ser uma experiência fantástica. Nós estamos com o projeto de jogar a rede aonde tem peixe. E eu tenho absoluta certeza que Deus irá abençoar esse projeto, como já tem feito. Nós já temos 4 alunos que foram batizados no ano passado. Alunos do ensino médio. E por que eu enfatizo que é do ensino médio? Eu tenho os meus filhos aqui que estão presentes, que eles se batizaram também através do trabalho do colégio. Porém, eles ainda não estão no ensino médio. Mas alunos que estão no ensino médio, que estão deixando daqui a algum tempo o colégio, e esse contato com essa mensagem de esperança, precisam urgentemente tomar essa decisão. Então, nós costumamos orar. A direção do Geração 48 do colégio costuma orar por jovens e adolescentes que estão no ensino médio para tomarem essa decisão de batismo antes de deixarem as salas de aula daquele nosso colégio. E tem sido uma bênção. E esse ano eu tenho certeza que poderemos contar algumas outras bênçãos também no findar de todo esse projeto durante esse ano. Geração 48 é algo que veio para ficar. E eu confesso a vocês, quando eu conheci a Igreja Adventista, e não faz muito tempo atrás, a Sueli está aqui presente, me conheceu quando eu recém estava conhecendo a igreja, trabalhamos juntos. Eu ainda era um bebê dentro da igreja, não conhecia muitas coisas, e ela também me ajudou, me dando o testemunho dela também, e pudemos trocar algumas experiências. Mas quando conheci a Igreja Adventista, eu tive contato com um livro, eu gosto muito de ler, e um dos livros que marcou a minha vida foi o Projeto Sunlight. Não sei se todos aqui já leram, quem leu, eu tenho certeza que indica para alguém ler também. E nesse livro, tem uma parte, um capítulo dele, no qual conta uma família que teve o contato com a mensagem de esperança, sozinhos, dentro dos seus lares. E no momento em que eles passam na frente de uma igreja, e eles se perguntam, o que as pessoas estão fazendo aí dentro, que não vem nos contar a respeito desta esperança, desta mensagem. E quando eu li aquele livro, e eu li essa parte, eu falei, puxa vida, sabe, é isso que acontece muitas vezes. Estamos dentro destas portas, dentro dessas 4 paredes, e deixamos de levar essa mesma mensagem lá fora. E quantas pessoas estão abrindo este livro e aprendendo isso sozinho? Quantas pedras estão falando dentro de alguns lares? Pessoas que muitas vezes precisam apenas ser ouvidas, como vimos aí o desafio. Pessoas apenas que precisam ser perdoadas. Pessoas que precisam apenas de um ombro amigo ou de uma oração de alguém que está fazendo isso sem nenhum interesse. Sabe, Geração 148 é isso. É sair dessas 4 paredes. É levar essa mensagem de esperança para as pessoas que estão aí fora. É mostrar para as pessoas que o amor de Deus pode ser feito na prática e não só em teoria. O Geração 148 é para pessoas que querem estar de pé para quando Jesus voltar. Geração 148 é a nossa geração. Nós somos uma igreja da Novo Tempo. Nós somos uma igreja que tem feito uma adoração especial. Uma adoração no qual as pessoas podem perceber que tem fundamento. Nossa doutrina tem encantado muitas pessoas no estudo bíblico, porque percebem que a nossa adoração
é realmente algo comprovado neste livro. Mas também nós somos uma igreja da geração 48. Uma geração que se levanta para fazer algo diferente do que já foi feito na história da nossa igreja. Esse é o momento. Eu fiquei sabendo que as inscrições para a geração 48 estavam encerradas, mas eu estive conversando com a Ademir, com a Fran, e eu pedi a eles, olha, com bastante carinho, eu disse assim, Fran, Ademir, eu preciso de só mais 10 vagas, não é? Se você quiser, ainda temos 10 vagas. Temos 10 vagas para a geração 48. Não é isso, Fran? Se elas acabarem, não se preocupe. Fale para mim, me ligue. Eu vou estar pedindo novamente para esses meus amigos abrirem mais algumas vagas para que você possa fazer parte. Mas não fique fora. Não fique fora desse ministério tão importante para Deus. Sabe, geração 48 é desafio. Geração 48 não é algo engessado. Nós muitas vezes não sabemos nem o que iremos fazer. Muitas vezes nós oramos um pouco antes para que Deus mostre a quem iremos falar, com quem iremos orar. E como não podia ser diferente, eu recebi alguns dias atrás um desafio por parte da Fran, dizendo assim, Alejandro, eu quero que você traga um desafio para a geração 48 e para a igreja do Sítio Cercado. E eu confesso assim que eu quis pular fora, não foi, Fran? Eu falei, puxa vida, um desafio assim de última hora. Mas eu podia orar para Deus e falei assim, Senhor, eu tenho que trazer um desafio. Mas eu não queria um desafio que somente a geração 48 pudesse participar. Eu queria um desafio para toda a igreja. Eu queria um desafio que as nossas crianças, que os aventureiros, desbravadores pudessem participar. E aí então, algumas coisas aconteceram durante essa semana. E de repente me cai assim, de uma forma impressionante, a história de um garoto. E eu gostaria de mostrar para vocês um pouco a respeito dessa história. E gostaria de convidá-los a aceitar esse desafio. Não só você que é da geração 48, mas você que é da igreja. Para que você possa fazer parte dessa história também. Vitor é um garoto de 13 anos. Ele não fala, ele não caminha. Você percebeu que ele tem algumas complicações sérias de saúde? Algum tempo atrás, no desespero da sua mãe lhe disse que ele não tem mais esperança. Os médicos o enviaram para casa para que tivesse os últimos momentos da vida dele dentro do seu lar. Um garoto que provavelmente tem muitos sonhos. Um garoto que os seus pais planejaram muitas coisas para ele. E uma das funcionárias do colégio do Alto Boqueirão esteve visitando ele algum tempo atrás, junto com o pastor William, presidente da nossa associação, e a sua esposa, professora Lana. E então essa funcionária, Fátima, prima do Ademir, lhe perguntou, você tem vontade de conhecer Jesus? E ele respondeu que não. Mexeu a sua cabecinha dizendo de forma negativa. E ela se impressionou. E aí a sua avó, que é adventista, disse que ele respondeu dessa forma porque ele não quer morrer. Ele sabe, tem convicção que para conhecer Jesus, ele vai ter que passar pela morte. Foi então que a Fátima lhe disse, olha, você pode conhecer Jesus ainda vivo. Você pode ter um contato com esse Jesus sem passar pela morte. Jesus está perto de voltar. E quando Jesus voltar, todos os doentes serão curados. Todo câncer será exterminado. Toda dor será eliminada. Você pode sim conhecer Jesus, porque Jesus é maravilhoso. E aí novamente ela fez a pergunta, Vitor, você quer conhecer Jesus? E então ele balançou a cabeça positivamente. Eu quero.
Sabe, esse menino, ele precisa de algumas coisas para o seu tratamento. A família necessita disso. Esse material eles conseguiriam normalmente num posto de saúde, como eles têm conseguido até os dias de hoje. Porém, esse material acabou. E agora eles estão tendo que fazer de uma outra forma o tratamento, não da forma correta. Então eles estão precisando desse material. Você pode encontrar isso numa farmácia. É algo bastante simples de encontrar. Eu conversei com a sua tia hoje pela manhã. E a sua tia emocionada ao saber que jovens e membros da Igreja Adventista estariam nesta manhã orando pelo seu sobrinho. Ela ficou impressionada porque jovens e membros desta igreja iriam fazer um mutirão para tentar fazer a doação de alguns desses materiais. E também iriam poder fazer uma visita para o Vitor, mostrando a ele que apesar de ele não estar vendo Jesus fisicamente, ele pode ver Jesus através dos filhos de Deus. Amém? O desafio para esta igreja é que você possa mostrar a Jesus ao Vitor. Ele precisa se sentir amado apesar da sua situação. Ele precisa se sentir amparado por Deus, apesar de ele não ter esperanças de sobreviver. Porém, é necessário que você faça parte desse projeto. Quer vivamos, quer morramos, somos dele. E é para ele que iremos fazer. Porque quando fazemos a um dos seus pequeninos, é para ele que fazemos. Posso contar com vocês? Igreja Adventista do Sítio Cercado? Posso? Eu tenho certeza que o sorriso no rosto do Vitor irá aparecer quando vocês forem o visitar. Eu quero dar um desafio para as crianças também. Sabe, o Vitor, eu descobri, ele gosta de iogurte. Ele gosta de biscoito de maisena. Você, criança que tem em casa um iogurte, separa um iogurte para levar ao Vitor. Eu tenho certeza que ele vai gostar disso. Ele vai ficar contente porque outros amiguinhos pensaram nele. Ele gosta muito de iogurte e biscoito de maisena. Até as crianças podem fazer parte desse desafio. Eu vou deixar o contato do Vitor e da sua família com a Fran e o Ademir. Então eles vão poder organizar junto com Geração 48 essa visita. Mas eu gostaria muito de, depois eu tenho acompanhado as fotos do Geração, desta igreja, eu gostaria muito de não só ver jovens usando a camiseta do Geração 48, eu gostaria de ver a igreja reunida lá. Eu gostaria de ver que outras pessoas fizeram parte também desse projeto, desse desafio. Sabe, quando eu clamei a Deus, eu não imaginava que iria surgir uma história como essa, assim, de uma forma tão de repente. Eu recebi essa história na quinta-feira, quando eu fui dar aula no Alto Boqueirão. E quando eu vi a história de Vitor, vi a sua foto, vi um vídeo também, eu disse, Senhor, esse é o desafio. É isso que eu preciso levar para aquela igreja. Que Deus possa abençoar você nesse seu propósito de fazer a diferença a essa vida tão importante para Deus. Sabe, ontem nós estivemos falando a respeito de você ser obsessão na vida de Deus. Nós falamos a respeito de Paulo. Antes de se tornar Paulo, era Saulo. Um homem que perseguia os cristãos. Porém, ele era obsessão nos planos de Deus. Deus olhava para Saulo e dizia assim, eu quero este homem na minha obra. Muitos aqui foram escolhidos por Deus. Talvez alguns no meio da sua história, assim como eu. Talvez alguns foram escolhidos através dos seus familiares por terem nascido num lar adventista e ter essa grande sorte de nascer num lar adventista. Sorte que eu não tive. Mas um dia você foi obsessão para Deus. Mas esse mesmo Paulo, em Gálatas 2, verso 20, ele diz assim, não vivo mais eu,
mas sim Cristo vive em mim. Agora Deus se tornava obsessão na vida de Paulo. Não era mais Paulo que vivia, não era mais a vontade de Paulo, mas sim era a vontade de Deus. Deus agora se tornava obsessão em sua vida. Então o primeiro passo, caminho a Canaã celestial, o primeiro passo para o paraíso, é tornar Deus obsessão em sua vida. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Isto é geração 48. Hoje nós vamos falar de uma perda. Hoje nós vamos falar de algo que nós não estamos programados para aceitar. Algo que é difícil para nós. Afinal de contas, nenhum ser humano foi programado para aprender a perder algo. Não é mesmo? Sabe, eu sempre ouvi falar que quando perdemos um ente querido, é aí que percebemos realmente quão dolorido é perder. Talvez eu esteja falando nessa manhã para algumas pessoas que perderam uma pessoa muito amada há pouco tempo atrás. Talvez eu esteja falando para alguém que está com uma ferida que ainda não cicatrizou por causa de uma perda. Porém, nesta vida, nessa terra, que foi transformada por causa do pecado, é necessário conviver com a perda, apesar de não ser o nosso plano e nem o nosso sonho. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a partir do verso 21. Você que está com a sua Bíblia aberta, mantenha ela aberta na sua mão e feche seus olhos nesse instante. Amado Pai, estamos nós, os teus filhos, com a tua palavra em nossas mãos. Viemos à tua casa nesta manhã para receber uma bênção sabática vindo direto do teu trono. Por isso, Pai, nós queremos te suplicar, Senhor, que fale aos nossos corações, que faça o possível para moldar a nossa mente e, se for preciso, mude a história da nossa vida, Pai. Pois o que mais desejamos, Senhor, é poder um dia estar de pé, aguardando o teu Filho Jesus vindo nos buscar. Por isso, Senhor, aproveita este momento, aproveita este instante, para lapidar as nossas vidas, Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Verso 21 diz assim: Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7. Sabe, Pedro, ele tinha um desejo no coração. Ele gostaria de se destacar entre os demais. Então agora ele vem fazer uma pergunta para o seu mestre. Uma pergunta no qual ele quer demonstrar a forma como é o seu coração. E ele então diz: Mestre, eu devo perdoar 7 vezes? E você sabe por que ele fez essa pergunta? Por que ele usou esse número? Não é só por causa do 7 ser o número da perfeição. Mas acontece que naquele tempo os rabinos diziam que cada um deveria aprender a perdoar o próximo
3 vezes. Que era fundamental o cristão perdoar o seu próximo 3 vezes. E agora nós temos Pedro dizendo assim, olha, Senhor, eu sou uma pessoa boa, eu tenho um coração transformado, então eu não quero só perdoar 3 vezes, mas eu quero perdoar mais do que o dobro disso. Eu quero perdoar 7 vezes. É isso que eu devo fazer, mestre. E aí então nós conhecemos a resposta de Jesus. Pedro, não digo somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Alguém é bom de cálculo? 490. Eu imagino que isso seja por dia e pelo mesmo motivo. Porque se você precisar perdoar por algum outro motivo, então temos mais 490 vezes para perdoar. É algo difícil, não é mesmo? E nós temos a parábola que segue, e você conhece bem essa parábola, no qual um reino que estava passando por dificuldades financeiras, e olha, se eu olhar para o nosso país, parece que nós vemos algo semelhante, né? Tentando reunir um pouco de dinheiro aqui, um pouco de dinheiro ali, cortando aqui, cortando ali, para poder suprir a necessidade do país financeira. Esse reino era semelhante. Esse reino se encontrava numa situação financeira difícil. E então eles precisavam agora resgatar o dinheiro que estava emprestado para alguns servos. Eu não sei você, mas quando alguém nos deve, a gente pensa naquele que mais nos deve em primeiro lugar, não é? Aquele que deve moedas, coisinhas simples, a gente até esquece. E quantas vezes alguém vem devolver algo para a gente, era tão pouco que a gente nem lembrava que a pessoa nos devia, né? Poxa, eu nem lembrava que eu tinha te emprestado. Agora, o bacana é quando a gente está no nosso trabalho e alguém vem te devolver uma moeda de R$1 e você lembra que você realmente tinha emprestado R$1, mas ao mesmo tempo você lembra que você estava devendo R$1 para o próximo, e aí vai passando, parece que de mão em mão, né? É comum realmente a gente dever tão pouquinho para as pessoas, né? Às vezes a gente tem uma situação, a gente precisa que alguém empreste ali rapidinho. Porém, aqui nós temos um reino que precisava resgatar o seu dinheiro e lembraram do servo que mais devia. Então foi chamado esse servo e lhe falaram, olha, escuta, você deve uma quantia muito grande. No verso 24 diz assim, você devia, ou você deve 10.000 talentos. Alguns historiadores estudiosos dizem que se nós fôssemos converter isso para os nossos dias, seriam em torno de 60 bilhões de dólares. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Você consegue imaginar alguém devendo para você 60 bilhões de dólares? É uma quantia muito alta. Sabe, quando eu olho para essa quantia, eu lembro que eu devo algo também. Eu lembro que tem uma quantia que eu não consigo pagar. Eu lembro que alguém um dia perdoou também essa minha dívida. Uma dívida impagável. Uma dívida que, não importa o que eu faça ou deixe de fazer, jamais terei condições de merecer o perdão dessa dívida. Acontece que perdão vem da palavra perder. E lembra quando falamos no começo que não estamos programados para perder? Você consegue imaginar perdendo 60 mil dólares ou 60 milhões de dólares assim, da noite para o dia? Apenas por uma decisão espontânea? Já imaginou jogar essa quantia de dinheiro numa lata de lixo? Assim, de repente? E você aceitar isso? Não, tudo bem, eu perdi. Eu tenho que me acostumar neste mundo, eu tenho que me acostumar a perder, isso é normal. Eu acredito que será um pouco difícil a gente aceitar isso. Porém, a história continua mostrando que esse servo foi perdoado. A sua dívida foi perdoada assim, sem realmente merecer, ele foi realmente perdoado e aquele reino aceitou perder essa quantia tão grande. Acontece que ao sair dali, encontrou um conservo que devia uma quantia infinitamente menor.
E qual foi sua atitude? Não perdoar. Esse servo, assim como nós, não estava preparado, não estava programado para aceitar a perda. Assim como eu e você, não estamos programados a isso. Acontece que a parábola continua, e ali diz que alguns foram contar ao reino o que tinha acontecido. E agora o rei estava triste com aquela situação e furioso também, e chamou o seu servo e disse: olha, eu perdoei uma dívida tão alta sua e você não consegue perdoar uma dívida tão pequena do seu conservo. Então por isso eu não irei perdoá-lo. A sua dívida ainda continua. Sabe, quando eu vejo esta passagem, eu lembro que eu sou egoísta. Eu lembro que sou movido a interesses. Eu não sei vocês, brasileiros, mas nós chilenos somos, sabe? Talvez isso acontece somente depois da Cordilheira dos Andes. Mas o ser humano realmente ele é movido por interesse. Ele precisa ter algo que lhe chame a atenção para tomar essa decisão, para aceitar essa solicitação da parte de Deus. E quando eu olho para essa história, eu penso assim: puxa, eu não seria capaz realmente de perdoar alguém que me deve tanto. Por outro lado, quando eu olho para a cruz, eu falo assim: graças a Deus que minha dívida foi perdoada. Quando eu olho para a graça, eu digo assim: é isso que eu preciso para a minha vida. Quando eu conheci o Evangelho de Deus, quando eu conheci a Igreja Adventista e tive o contato com a graça divina, eu falei: é isso que eu preciso para a minha vida. Sabe por quê? Porque quando eu olho para aquela cruz, eu consigo encontrar uma grande borracha naquele lugar. Algo que apaga tudo que eu fiz no passado, todas as minhas dívidas. E eu digo assim: é isso que eu preciso. Porque muitos de nós temos um passado que nos condena. E o meu não é diferente. Então eu preciso dessa graça para continuar vivendo, para começar do zero. Quantos nós gostaríamos disso? Se nós pudéssemos voltar à nossa juventude, à nossa adolescência, muitos de nós faríamos tantas coisas diferentes, não é mesmo? Como gostaríamos de começar do zero novamente? Começar a escrever a nossa história de uma forma diferente? Não sei se isso acontece com vocês, mas comigo às vezes acontece, eu penso dessa forma. Porém, quando eu olho para minha esposa, eu falo assim: amor, se eu tivesse que escolher uma pessoa para casar, eu escolheria você novamente. É assim que você pensa em relação à sua esposa, ao seu esposo? Tomara que seja. Porém, quando olhamos para a graça, percebemos é tudo que precisamos. Acontece que geração 148, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor e somos conforme a vontade do Senhor. Quer dizer que devemos imitar os passos do Mestre. E se o Mestre um dia nos trouxe a graça, nos trouxe o perdão, se o Mestre um dia nos mostrou que é preciso perder para ganhar, assim deve ser a nossa vida. Se você quer dar mais um passo rumo à Canaã Celestial, se você quer dar o segundo passo ao encontro ao paraíso, você precisa aprender a perder. Sabe, no ano passado, nós tivemos uma perda muito considerável em nossa casa. Na noite de Natal, no dia 25 de dezembro, perdemos o meu sogro. Uma pessoa muito especial. A base daquela família. Um exemplo de cristão. Meu sogro, ele nasceu praticamente na Igreja Batista, na mesma igreja que eu e minha esposa pertencíamos. Porém, esse homem, mesmo sem ser adventista do sétimo dia,
é a pessoa que eu mais vi distribuir a nossa literatura em seu táxi. Caixas e mais caixas nós demos para ele, para que ele pudesse distribuir em seu táxi dos nossos livros missionários. Um homem por quem algumas vezes defendeu o sábado para os seus passageiros, mesmo não sendo adventista. Todas as pessoas que entravam no seu táxi ouviam a Rádio Novo Tempo. Você não podia doar para ele alguma coisa, uma Bíblia, ou algum livro, ou algum CD, que quando ele estava com um passageiro, e o passageiro se mostrava interessado por uma mensagem de esperança, ele dava aquele livro que você tinha dado de presente para ele, ou aquela Bíblia, ou aquele CD. E às vezes você perguntava para ele: sogro, onde é que está o livro que a gente lhe deu? Aí eu dei para um passageiro que comecei a falar de Jesus, ele ficou tão interessado e eu tive que entregar para ele o livro. Eu não tinha mais nada para poder entregar, eu tive que entregar aquele livro para ele. Sogro, e a Bíblia que nós lhe demos? Eu tive que dar para alguém. Eu tenho outras Bíblias, mas ele não tinha nenhuma, eu tive que dar a minha Bíblia para ele. Sabe, quando estávamos no funeral, um funeral que eu posso garantir para vocês, foi o funeral mais lindo que eu vi em toda a minha vida. E olha que eu frequentei vários funerais. Pessoas se levantaram para dar o testemunho. Um testemunho de uma vida transformada através do exemplo de vida do meu sogro. Pessoas que receberam um presente, a sua Bíblia. Pessoas que receberam um pouco de atenção num momento difícil da sua história e ouviram através da voz do meu sogro uma mensagem de esperança para os seus problemas. Vidas estavam ali transformadas através da obra de um homem fiel a Deus. Porém, por mais que tudo isto era belo, era especial para a gente, Deus estava reservando algo fantástico para as nossas vidas. Meu cunhado mais velho, ele teve gêmeos no seu primeiro casamento. E por alguns problemas conjugais se separaram quando as crianças ainda tinham poucos meses de vida. E desde então ele nunca mais tinha visto os seus filhos. Filhos que agora estão com 19 anos. Jovens, bonitos, mais altos do que eu. Eu e minha esposa tínhamos tido contato com ele com essas crianças algumas vezes. Porém o pai nenhum. Eles frequentavam a nossa casa e sempre estamos tendo contato com eles. No dia da morte do meu sogro, quando estávamos na cozinha da casa da minha sogra, estávamos combinando alguns detalhes a respeito do funeral. A minha esposa disse ao seu irmão mais velho: olha, você está preparado para encontrar os seus filhos no enterro do seu pai? E de uma forma ríspida ele diz assim: eu só tenho 2 filhos que estão na minha casa. Sabe, naquele momento eu apenas fiz um sinal para minha esposa: deixe para depois, não é o momento agora. Porém agora nós estávamos na capela, estava tendo um velório, e então eu vejo os sobrinhos vindo em direção à capela onde estávamos. E aí então eu fui recepcioná-los e estive junto com eles, perto do caixão, conversei o tempo todo com eles. E então eu pedi, no momento em que tinha outros familiares junto com eles conversando, eu pedi licença um pouquinho e fui até do lado de fora, onde estava o meu cunhado. Então eu olhei bem no fundo dos olhos dele e disse assim: Marcelo, posso te ajudar? Da forma como eu falei com ele, ele entendeu o que eu estava falando. E ele disse: você acha que é o momento? Eu falei: Marcelo, essa é a hora. Esse é o momento. Então ele disse: eu já vou. Então eu voltei, estive ali com os sobrinhos conversando. Porém eu percebi que os minutos foram passando e ele não tomava nenhuma atitude, sabe? Ele não se aproximava onde estávamos, ainda estava do lado de fora.
Foi então que eu conversei com os sobrinhos e disse assim: escuta, vocês viram que o pai de vocês está aí. Se ele vier conversar com vocês, vocês aceitam conversar com ele? Eles falaram assim: sim, tio. Não tem nenhum problema, a gente aceita conversar com ele, sim. Eu falei: vamos até ali na porta conversar com eles. Então eles falaram assim: já vamos. É a segunda vez que eu tinha ouvido essa mesma frase. Naquele dia eu não estava gostando dessa frase. Porém, continuamos conversando, e aí se aproximou uma pessoa querida, e eu estive conversando, e quando me descuidei, um dos meninos não estava mais do meu lado. Quando eu olho em direção à porta, ele estava sendo abraçado pelo seu pai. E aí eu cheguei ao outro, e disse assim: vamos juntos? E ele me acompanhou, fomos abraçados. E ali tivemos o momento mais lindo que eu já pude ver. 4 homens chorando feito criança. Sabe, naquele momento, aqueles 2 jovens, eles decidiram perder. Você consegue imaginar uma vida de 19 anos sentindo falta do seu pai a cada instante? A cada dia dos pais não poderem comemorar porque o seu pai não lhe dava a atenção que precisava. Você consegue imaginar quantas frases esses jovens ensaiaram durante 19 anos, até o momento em que pudessem ver o seu pai frente a frente e poderem ali falar tudo a respeito da sua dor, do seu sentimento e da falta como se sentiram sozinhos durante 19 anos. Porém, naquele dia, 2 jovens decidiram perder. 2 jovens preferiram perdoar o seu pai. Eles decidiram perder para poderem ganhar. Aqui não estamos falando a respeito de um valor financeiro, como a parábola, mas aqui nós estamos falando a respeito de sentimentos. Aqui estamos falando a respeito de palavras ensaiadas. Aqui nós estamos falando a respeito de um direito de um filho que foi deixado de lado, simplesmente com o intuito de receber pela primeira vez em sua vida o abraço de um pai. Eu não consigo explicar isso. A minha mentalidade humana não consegue explicar essa atitude. Isso é loucura para o mundo. Apesar que eu preciso falar para você, o que o City louco tem feito é loucura para o mundo também. Não há explicação para isso, jovens saindo na rua, oferecendo um abraço, oferecendo uma oração, simplesmente com o intuito de perder algo, perder o melhor momento da sua vida, perder de repente a melhor balada que recebeu o convite, talvez perder a oportunidade de namorar com a menina mais bonita simplesmente porque ela não é adventista. Mas eles escolheram perder para poderem ganhar. Nessa vida, nessa terra, temos que nos acostumar a isso. Porém, nós temos uma facilidade tão grande, mas tão grande, de perdoar o passado das pessoas que entram pela primeira vez por aquela porta. Não é assim? As pessoas entram da forma como elas são, a gente olha para as pessoas, a gente repara uma diferença entre a gente, e a gente pensa assim: não tem problema, pode entrar, venha do jeito como você está. Não é assim que Jesus nos fala? Venha do jeito como você está. E nós conseguimos perdoar qualquer coisa que tenha acontecido no passado. Porém, temos uma dificuldade tão grande para perdoar aqueles que convivem conosco, que estão há anos nesta igreja. Por que será? Por que será que não conseguimos perdoar a falha dos nossos irmãos também? Eu preciso dizer algo a você nessa manhã. A única diferença entre você e o seu irmão que está ao seu lado e da pessoa que está recém entrando por aquelas portas é o conhecimento. Somente isso. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos uma facilidade em pecar. Todos nós, em nossa vida, inúmeras vezes temos cometido falhas.
seja vindo pela primeira vez na igreja ou estando aqui há anos, precisamos nos acostumar a perder para podermos ganhar. Sabe, o nosso Deus é um Deus que dá muito mais valor à graça do que ao juízo. Ele prefere muito mais perdoar você, apagar os seus pecados, do que julgá-lo. E se nós queremos ser conforme o nosso Mestre, devemos ter essa mesma conduta. Se você quer dar o segundo passo, você precisa se preparar para perder. E assim poder ganhar. A parábola nos diz que se não perdoamos, não seremos perdoados. Desculpa, na sua bagagem para o céu, não pode ter pecado. Seus pecados têm que ser perdoados antes disso. Nós precisamos realmente nos acostumar a perder, a deixar inúmeras coisas de lado neste mundo, para que dessa forma Cristo possa viver dentro de nós, para que as nossas atitudes possam refletir o amor de Deus e a sua graça. Quantos lares têm deixado de exercitar a graça dentro da sua casa? Quantos casais têm deixado a graça de lado do seu relacionamento? Precisamos aprender a perdoar o nosso cônjuge. Precisamos aprender a perdoar os nossos filhos. Você precisa se libertar desse mal, porque afinal de contas, o ódio, o rancor, é um veneno que você toma, sonhando que a outra pessoa se contamine. Isso não dá certo, não. Sabem, uma das atividades que fomos convidados no ano retrasado, e tive a possibilidade de não só estar sozinho, mas estar com a minha esposa e com o meu filho. A minha filha estava no Campuri, num acampamento, e fomos convidados a estar com um grupo que tem como nome Rango de Rua. Esse grupo ele sai às sextas-feiras à noite pelas ruas de Curitiba, no centro de Curitiba, levando uma marmita para os moradores de rua. E fomos convidados e nós estivemos com eles. Esse é um grupo que não tem nenhuma denominação. Aliás, naquela noite, éramos os únicos cristãos que estavam ali no meio deles. E quando nós estávamos distribuindo as marmitas, o alimento para esses moradores de rua, por inúmeras vezes nos chamavam porque os moradores queriam uma oração e os únicos que sabiam orar éramos nós. Então, em algumas vezes, a gente tinha que se revezar para poder fazer essas orações. E logo depois que terminamos uma oração, eu percebi que o meu filho, ele se afastou da gente, com a marmita na mão e foi em direção a um banco do outro lado da Praça Santos Andrade. E isso me preocupou, claro, naquele horário da madrugada, meu filho indo em direção a um morador de rua do outro lado, mas ele estava tão à vontade naquela situação, estava gostando tanto disso, que ele foi em direção a mais um morador para alimentá-lo. Eu o acompanhei, fui até o encontro dele, fomos juntos. Ao chegarmos lá, encontramos um jovem que ele diz assim: eu não tenho fome, eu não quero comer, mas eu preciso da sua ajuda. Olhou para mim. Então eu disse assim: o que você precisa? Ele falou: eu preciso ser limpo. E quando algum jovem morador de rua, ele fala isso para você, quer dizer que ele quer se livrar das drogas. E eu percebi isso nele. E eu falei: calma, sente, coma a sua refeição e a gente conversa. Ele falou: eu realmente não quero comer. Ele deixou a marmitex do lado de onde ele estava sentado. E aí agora não éramos só eu e meu filho, mas agora o outro grupo já estava vindo ao nosso encontro. Então ele me disse que ele morava em Itajaí, a sua família é de Itajaí.
ele é filho de pastor. Ele tem um filho pequenininho. E ele saiu de casa para morar nas ruas da nossa cidade. Aí ele conheceu as drogas. Um jovem que tem faculdade. E esse jovem, ele não se sentia capaz de retornar para o seu lar. Pude conversar com ele e disse assim, eu não me lembro o nome dele, mas eu disse, olha, eu tenho certeza que seu pai já te perdoou. O perdão dele você já tem. Mas você precisa tomar essa decisão de voltar ao lar. Eu perguntei, você cresceu numa igreja? Sim. Eu cresci numa igreja. Eu disse, então você conhece a história do filho pródigo, não é mesmo? Conheço. Eu falei, você precisa voltar para sua casa. Os seus pais já te perdoaram. Você sabe qual é o maior sonho da sua mãe? É ver você voltando para o lar. Você sabe qual é o maior sonho do seu pai? É te apresentar um dia na frente da igreja dele e pedir para que você conte o seu testemunho. Porém, aquele jovem, ele precisava ser perdoado. Aquele jovem precisava aceitar esse perdão, não só dos pais, mas o perdão de Deus. Sabe, quando eu lembro da história desse jovem, que pouco depois ele foi encaminhado para uma clínica de dependentes químicos, quando eu lembro da história desse jovem, eu lembro que muitos de nós necessitam do perdão. Talvez alguns foram magoados, ofendidos por alguns que estão aqui dentro desse ambiente. Talvez você tenha uma mágoa com o seu esposo, talvez você tenha uma mágoa com o seu pai, com a sua mãe. E você precisa perdoar, você precisa ser perdoado. Eu quero dizer a você, se você tem um sonho de realmente conhecer o paraíso, de conhecer a Canaã celestial, você precisa estar pronto a perder, pronto a perdoar. Sabe, Deus tem um plano para a sua vida. Ele quer dar liberdade ao seu coração. Ele quer que você possa abençoar as demais pessoas através do seu perdão. Que Deus possa estar abençoando você nessa caminhada. Que Deus possa abençoar você nessa decisão de aceitar o perdão e também exercitar essa mesma graça para as demais pessoas. Porque é necessário aprender a perder para podermos ganhar a vida eterna. Que Deus possa te abençoar nessa manhã, nesse sábado. Oremos. Amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque um dia tivemos um contato com a Tua graça. Queremos te agradecer porque quando olhamos para a cruz, nós vemos esperança para a nossa vida. E percebemos que os nossos pecados e as nossas falhas foram perdoadas, ó Pai. Porém, Senhor, nós queremos te pedir que nos ensine e nos capacite a aprendermos a perder e a perdoar os nossos irmãos e os nossos queridos. Pai querido, que possamos exercitar a graça não só na igreja, não só entre amigos, mas que possamos exercitar também a graça dentro dos nossos lares, ó Pai. Para que casais aqui possam se perdoar, para que filhos e pais possam exercitar a graça entre eles também, Senhor. Pai querido, nos ensina a perder, a deixar as coisas desse mundo de lado, simplesmente com o intuito de poder ganhar e ganhar uma vida eterna, Pai. Pai, nos ajuda a dar esse segundo passo para mais perto do paraíso. Esteja nos capacitando e nos moldando conforme o Teu querer. E continua nos mantendo firme
para aquela manhã gloriosa, de uma forma triunfante, possamos ver o Teu Filho Jesus vindo nos buscar, ó Pai. Esteja conosco no decorrer deste sábado, nos abençoando também, Senhor. É isso que nós te pedimos e agradecemos o nome do Teu Filho Jesus. Amém.